Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos falar hoje sobre a virtude da confiança, continuando no mistério da anunciação do nascimento de Jesus, a Virgem Maria, pelo arcanjo Gabriel. Vamos falar agora sobre a virtude da confiança. Mas antes de falarmos da confiança, esse é um passo onde nós precisamos, esse projeto que eu estou propondo aqui, é um projeto para nós iniciarmos e cultivarmos e fortalecermos as virtudes em nós. Muitas virtudes, elas existem em nós e muitas virtudes precisam ser fortalecidas na nossa vida, né? A importância das virtudes é necessária. A gente tem que entender que é necessário nós cultivarmos as virtudes na nossa vida. Para entendermos a virtude, nós precisamos entender qual é a etimologia. Qual que é a etimologia da palavra virtudes? Virtude vem do latim, que significa virtus, é a soma de virtus mais utis, ou seja, é a vida, a força, a coragem usada. Então, utis, usada, que se usa, né? E virtus, é vida, força, coragem, né? Vem de virilidade, vem de coragem, vem de ser guerreiro, guerreira, né? Não necessariamente do masculino, mas também do feminino, né? Cada um na sua forma de guerrear. Ou seja, demonstra essa virilidade do guerreiro, de quem luta para conquistar. Então a gente precisa de virtudes para vencer as batalhas na vida, porque esse mundo está cheio de vícios, e o oposto dos vícios são as virtudes. Nós precisamos alimentar as virtudes. Como é que nós alimentamos as virtudes? Nós alimentamos as virtudes nas adversidades. Então, quando você pensa o seguinte, quando você pede uma virtude, por exemplo, a virtude da fé, que nós falamos sobre a virtude da fé na semana passada. Quando nós meditamos a virtude da fé, quando nós pedimos a virtude da fé, Deus coloca algumas situações para que nós exercitemos a nossa fé. Quando nós pedimos a virtude, por exemplo, da humildade, Deus coloca provações para que nós sejamos humildes. Então, as adversidades, elas alimentam, elas dão a oportunidade para nós fortalecermos as virtudes em nós. Então, entendendo isso, cada semana nós vamos falar um pouquinho mais do que é virtude e nós vamos entrar em alguma virtude. Hoje, na virtude da confiança. Bom, a virtude da confiança vem do latim também, confidere antia. O que é isso? É colocar a fé em alguém. Olha aí. Lembra lá do virtude da semana passada, né? Que era a fé. Agora a fé não está em mim, não está em algo, mas eu coloco em alguém. É diferente. A fé, lembram que a fé era ativa, ou seja, eu tinha que fazer alguma coisa para manifestar a fé, né? Agora a confiança é o contrário. A confiança, ela é passiva. Ela é passiva. O que é isso? O que significa? Significa que agora eu espero Deus fazer. Eu coloco em Deus e Deus faz. Eu confio que Deus é amor, eu confio que Deus sabe tudo, eu confio que Deus pode todas as coisas e que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. A palavra de Deus fala: bendito o homem que deposita a confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aquele que espera no Senhor. Jeremias 17:7 diz isso. Aquele que espera, bendito é aquele que confia no Senhor. Diferente da fé, como eu disse, a virtude da confiança, ela é passiva. Confiar é deixar aquele em que confiamos fazer ou não, da forma e no tempo e como Ele quer. Ou seja, às vezes a gente pede uma coisa para Deus e Deus faz. Às vezes a gente pede e Deus não faz. E Ele não fazer tem que gerar também em nós essa confiança. Confiar que aquilo foi bom. Eu, nas minhas orações, sempre no final, no louvor, eu agradeço pelos milagres, pelas graças, pelas bênçãos, recebidas ou não. Porque muitas vezes a gente pede milagres, pede graças e Deus não dá. E Deus não dá por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que vai salvar as nossas vidas. Por isso a gente precisa
nós precisamos confiar naquilo que Deus faz, naquilo que aquilo que Deus faz é o melhor para nós, né? Meditando no mistério agora da Anunciação. Ainda meditando nesse mistério do anjo da Virgem Maria, né, que anuncia a Virgem Maria. Maria, ela tem essa confiança diante da vontade de Deus, diante da palavra do anjo. Quando o anjo fala, ela fala assim, por causa da tua palavra, eu falo sim. Por causa da, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, eis aqui a escrava do Senhor. Então o escravo, ele se coloca à disposição, ele se rende, ele faz aquilo que lhe obedece, ele espera, ele aguarda. Da mesma forma como Nossa Senhora, a virtude, o testamento de Nossa Senhora, ou seja, as últimas palavras registradas de Nossa Senhora, são essas, fazei o que ele vos disser, ou seja, confiem em Jesus, confiem no meu filho, né? Então Nossa Senhora, ela também nos convida a essa confiança. Eles nos convida a entender que existem momentos em que eu vou agir pela fé e existem momentos que eu não vou agir pela confiança, ok? Conseguiram entender isso, né? Acredito que ficou bem fácil, se não ficou também. Depois vocês colocam no comentário. E eu quero também que vocês compartilhem essa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui, para que as pessoas também possam experimentar dessas virtudes, desse exemplo, desse testemunho que eu estou dando aqui, falando desse pouquinho que eu estou falando aqui para vocês, né? Durante a semana, cada semana, eu vou falar sobre uma semana, sobre uma virtude. Então, esse projeto que eu fiz, né? Algumas pessoas vieram me perguntar, por que o projeto um quarto? Porque é no quarto que nós rezamos, é no quarto que Deus nos convida a rezar, é no quarto que a gente passa todas as nossas dificuldades, né? Ou seja, as ansiedades dentro de nós, as insônias, as noites mal dormidas, as noites bem dormidas, as alegrias, as tristezas. É no quarto que a gente reflete tudo aquilo que nós passamos fora dele, né? É no quarto onde nós temos intimidade. E também o quarto pela questão do rosário, né? Nós rezamos, nós dizemos que é um terço, porque antigamente eram 3 terços, eram 3 mistérios, né? Agora não, agora são 4, né? Desde 2002, né? Desde 2002, sim, 2002, agora são 4 terços. Então, cada terço é um quarto, né? Ou seja, é isso também. E aí ficou mais fácil também para memorizar também, né? É na quarta-feira, tá bom? Voltando. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série de vídeos com quem você acha que precisa ouvir sobre isso, tá bom? Continuando aqui. Como nós vamos praticar a virtude da confiança? Da mesma forma que nós praticamos a virtude da fé, nós precisamos entender e acreditar que Deus é amável, sábio e todo-poderoso. Então que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele quer fazer todas as coisas, que é para o nosso bem, porque Ele nos ama e Ele sabe o que é melhor e o que não é bom para nós. Nós precisamos entender isso, confiar nisso, acreditar nisso. É necessário convencer-se de que Deus conhece o melhor para nós e Ele só realiza o bem. Deus não é capaz, Deus é inacessível ao mal. Deus é inacessível ao mal. Então Ele não pode fazer o mal. Ele não pode cometer o mal, fazer algo que nos prejudique, fazer algo que prejudique a nossa alma. Então, nós precisamos confiar. Deus não vai fazer. Então, mesmo que uma coisa pareça ser ruim, vinda de Deus, na verdade, nós temos que enxergar e confiar em Deus aquilo que Ele quer dizer. Entender ou não entender também, não é necessário entender, é necessário confiar. Nessa virtude, nós precisamos confiar. Quais são os inimigos da confiança? Aliás, perdão, para nós só mais uma dica para como nós praticarmos. É necessário purificar os sentidos internos e externos para ouvir a voz de Deus o mais perfeito possível. Deus fala sussurrando ao coração. Então, o que nós devemos entender aqui? Devemos entender que existem vozes internas e externas a nós. E essas vozes, elas falam constantemente. Se nós não pararmos na oração
para rezarmos, para meditarmos, se nós não entrarmos dentro de nós, se nós não utilizarmos, realizarmos atitudes que interiorizam a gente, que façam a gente olhar para dentro de nós, que nós nos silenciemos. Nós vamos falar também de uma virtude, também dessa virtude do silêncio, também, mais para frente. Nós precisamos entender isso, entender que silenciar, que olhar para dentro, que escutar a voz de Deus é muito importante. E Deus fala sussurrando. Deus fala sussurrando. Quais são os inimigos da confiança? Os inimigos da confiança é dar vozes, dar ouvidos às vozes que não são de Deus, que não são Deus na nossa vida. As nossas paixões, aos nossos desejos, as nossas concupiscências, as nossas memórias, a nossa imaginação, nosso passado, nosso presente, as nossas dores, as nossas feridas. Dar voz a isso. Elas falam, mas se a gente dá voz, elas falam mais e falam mais alto. E aí elas abafam a voz de Deus que fala sussurrando. Continuando. Não ler e nem meditar a palavra de Deus é um grande inimigo da virtude da confiança. Para confiarmos, nós precisamos conhecer. Para confiarmos, nós precisamos de exemplos, de testemunhos. Então, ouvir testemunhos é importante. Ler a palavra de Deus é importante. Saber o que Deus é capaz. Deus é capaz de tudo. Na Bíblia isso fala. Na Bíblia é dito isso. Na Bíblia é não só dito, mas manifestado em várias passagens. Deus manifesta o seu poder, que Ele é todo-poderoso, que o seu poder não tem limite, o seu amor não tem limite, a sua misericórdia não tem limite. E por último, para nós finalizarmos, um outro inimigo da confiança, da virtude da confiança, é ficar muito tempo sem uma oração profunda. Então nós precisamos, assim, no máximo, 1, 2 dias. Uma oração mal feita num dia, no outro dia ela tem que ser bem feita. Ela tem que ser uma oração mais interiorizada. Ou seja, você tem que rezar de uma forma consciente, verdadeira, atenta. Nós não podemos, né, e vamos falar também da virtude da oração, de como praticar a oração. Mas isso nós vamos deixar então para as próximas semanas, né? Era isso que eu queria falar para vocês. Quero mais uma vez reforçar aqui. Compartilha, comenta, curte também, né? Divulga também o link para pessoas pelo WhatsApp também, não somente pelo Instagram aqui, para que as pessoas possam experimentar um pouco disso, né? São vídeos, eu acredito que estão sendo vídeos curtos. Se vocês não estão achando vídeos longos, eu posso tentar diminuir, mas é um vídeo muito rápido, né? E eu falo basicamente aquilo sobre essa virtude, né? Então, me ajude quem precisa dessa ajuda, e vamos caminhando nessa via que Nossa Senhora nos ensina, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.